Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo em grupo do livro Nosso Lar. Hoje com o capítulo 33, Curiosas Observações. Poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deveriam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava silencioso sobre as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam, de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me emprestaram ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstando-se de qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente, e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar como náufrago, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda a ordem. Em verdade, muito amargara a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensara aos filhinhos ternuras incessantes, mas, examinando desapaixonadamente a minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fronte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido a expor e aos vizinhos? Deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viudez e orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquisições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre admiração e prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos. Da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto, amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso.
Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundadamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, em missão redentora e podem, como nobres iniciados na eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se receie, portanto, os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra. E, encorajando-me bondosamente, acentuou: Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-me ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam do nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: Estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos, minutos longos, parados, na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou: Lá vêm eles! Identifiquei as caravanas que avançavam em nossa direção, sobre a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar dos cães, a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo, estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães, alegres e barulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareciam iguais aos muares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa perguntando: Onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei as razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: Quando a questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa aquática. Poderíamos construir determinadas máquinas como os submarinos, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. Calor, gente. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, enquanto em luta franca com as trevas umbralinas. Vocês perceberam aqui? Formas mentais odiosas e perversas. As formas mentais podem ser perversas. Continuando, vim agora mais próxima à caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção.
rematando. Mas no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Vamos ver as observações de hoje. Espíritos encarnados, que desdobrados auxiliam no plano espiritual. Podemos imaginar, então, que cada um de nós podemos ter serviços no lado de lá durante a noite. Desde que nos preparemos, desde que estudemos, podemos prestar algum serviço. Não necessariamente em altos planos, mas serviços mais simples. Todos nós temos atividades compatíveis com o nosso nível evolutivo. 2. Mais uma vez, vemos referências a animais, em convivência no plano espiritual. Neste caso, são auxiliares nos resgates do umbral. Então, animais para puxar carga e, como foi dito o texto, também gerando calor. Os cães para espantarem os monstros que por lá existem. E as aves para devorarem as formas pensamento. Como está mostrado aqui, ó. Monstros que não era oportuno descrever, podemos imaginar que fossem formas pensamento, pois ela disse que não eram pessoas. André descreve carroças puxadas por animais. Além dos cães, temos animais de tração a serviço, como eu disse agora mesmo. Ou seja, animais trabalhando no plano espiritual. Descreve ainda grandes aves em voo acompanhando o grupo. André questiona Narcisa do porquê não se usa os veículos comuns, os aeróbus, nos resgates, e ela explica sobre a densidade nas duas situações. Nosso lar é composta de matéria mais leve, atmosfera mais compatível com veículos aéreos. Já no umbral, a densidade é muito mais pesada, ainda com muitas energias trazidas das regiões do plano físico, porquanto é necessário o uso de veículos mais primitivos, adequados àquela densidade. Narcisa explica ainda a necessidade dos animais, cães, moares, e fala na função das aves que devoram as formas pensamento. Como havíamos imaginado, os monstros citados por Narcisa devem ser mesmo criações mentais dos infelizes que ali estão, desesperados e apavorados. As aves se encarregam de tirar as que conseguem devorar. E, segundo Narcisa, odiosas e perversas, ou seja, as formas pensamento têm capacidades de autonomia. Recomendo mais uma vez a leitura do livro Formas Pensamento, onde temos detalhes importantes que nos faz mais responsáveis quanto aos nossos pensamentos. Mais uma vez eu digo que eu tenho esse livro em em forma digital, em PDF. Basta me pedir, seja aqui no YouTube, na área de comentários, seja pelo Facebook, seja como for, ou pessoalmente, no nosso estudo das segundas-feiras. Narcisa informa que o Ministério do Esclarecimento, André poderia saber mais sobre as formas de pensamento e o que mais tivesse interesse. Um abraço, meus queridos, e até a próxima.